permitirá que o justo seja abalado. Está entrando no ar o programa O Atalaia, um programa cheio de atividades, de informação, cheio de muita novidade. Veja o que preparamos para vocês. Pai querido, na Tua presença estamos para Te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que Tu nos dás de estarmos, através desse programa, alcançando os lares que nos ouvem e nos assistem. Te pedimos, ó Deus, que Tu estejas preparando os corações para estarem se alimentando, ó Deus, das informações que serão passadas no decorrer deste programa. E que Tu estejas trabalhando, Senhor, para que sejam terra fértil. Dá a eles, ó Deus, condições como Tu destes a nós, enquanto estávamos preparando esse programa, de estarem sendo alimentados espiritualmente com tudo que será passado aqui. Nós te pedimos isso para que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um que está assistindo esse programa. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, professor Elias Brum. Hoje estaremos voltando a falar sobre o assunto que tem movimentado a humanidade. Alguns trazem a informação sem base de que a nova ordem mundial já está acontecendo. Outros dizem que quem vai encabeçar essa nova ordem mundial é o presidente Macron, e inúmeras afirmativas são colocadas. Eu gostaria que o senhor estivesse trazendo algumas informações. Eu sei que o senhor sempre está antenado com relação a essas informações, e o senhor trouxesse algumas informações sobre esse assunto. Primeiro, a nova ordem mundial. E depois nós vamos estar tecendo outros assuntos que também são importantes para esse momento. Sou o professor Elias dos Santos Brum, também sou pastor batista. A minha formação é História e Filosofia, e já temos trabalhado bastante tempo na área da pesquisa da ciência e da religião. A nossa pesquisa é nos materiais primários, de fontes primárias, com o objetivo de ampliar a percepção da compreensão dos acontecimentos atuais. Essa pesquisa, além de ser naturalmente uma pesquisa de campo, ela também é uma pesquisa de fonte bibliográfica. Trabalhamos com os autores antigos que trabalhavam no mesmo tema e caminhando com o eixo contemporâneo, a fim de que a informação possa ser melhor compreendida. Então, o tema que nós vamos abordar, né, segundo o que foi proposto, baseado nas perguntas também que eu estou pleiteando responder, é sobre a nova ordem mundial. Quando nós falamos a nova ordem mundial, o lado eclesial, o lado cristão, o lado religioso, o lado teogônico da pesquisa, ela tem uma percepção muito contemporânea. Na prática, pessoas querem saber como está o mercado comum europeu, se o Emmanuel Macron é o anticristo, ou quem é o anticristo, ou se o Putin de que forma o Putin está relacionado aos eventos apocalípticos. Faz-se também uma tentativa de associar os acontecimentos contemporâneos com o texto bíblico do Apocalipse, e geralmente as pessoas transitam nessa base. Quando nós vamos analisar a nova ordem mundial fora da esfera teogônica, teológica, eclesial, ou seja, conhecimento secular, historiográfico, nós já caminhamos em outro sentido. Mas essa perspectiva também se divide na perspectiva histórica e uma perspectiva contemporânea. Os autores atuais, os pesquisadores atuais do tema, eles dão um foco central na questão contemporânea. Na prática é assim, eles querem saber de que forma, no caso, o acontecimento atual, a Rússia está envolvido no projeto sionista. Ou seja, você abarca logo a questão econômica e o projeto de algumas sociedades secretas, que hoje não são tão mais secretos, e movimentos políticos
que na atualidade são encarados como movimentos religiosos também, até de fundo teogônico, na prática com planos econômicos e de dominação que percorreram vários séculos, digamos assim, mas com a época contemporânea. Eu repito aqui uma palavra do professor Olavo de Carvalho, relacionada à questão contemporânea da nova ordem mundial. Quando nós abarcamos a questão fora do campo teogônico, teológico, eclesial, nós conseguimos deparar com 3 grupos que querem dominar o mundo, ou seja, a pretensão de cada um desses grupos é o domínio mundial. O primeiro grupo é o grupo islâmico, que pretende trazer o Vadir, que é um líder muçulmano, como se fosse o Cristo, o cristianismo. O objetivo deles é criar um califado mundial, ou seja, existe todo um sistema político, econômico e religioso voltado para que devagarzinho eles vão persuadindo as nações e consigam criar um califado mundial. É o primeiro grupo. O segundo grupo é o mais conhecido, é o grupo dos globalistas, com Alexandre George Soros e as 13 famílias, que algumas chamam de família Illuminati. É preciso separar a questão da denominação política do fato e da perspectiva de liderança política e econômica que essas famílias realmente têm. E realmente têm. Nós conseguimos perceber o lastro dela na história, no sentido de dominação econômica. Basta dizer que a riqueza da humanidade está concentrada em um grupo que é inferior a 5%. E essas famílias têm um domínio realmente muito grande. Então, o segundo grupo é o grupo dos globalistas, ou seja, é um grupo que envolve toda a questão política, sobretudo política, né? A esfera econômica vai a reboque da questão política, para conduzir o mundo para uma globalização radical, criar a família da Terra, um só país, diluir os países em um só país. Aí dentro dessa perspectiva, nós temos as Nações Unidas, que é a responsável pela Agenda 2030, e é bom dizer que eu estive na Eco 92, né, quando saiu aquela notícia, o mundo já sofreu demais, nós temos a cura. Eu estava lá na campanha que teve, quando o Fidel Castro disse que o animal que deveria ser preservado era o homem, e na época existia uma campanha muito forte com relação à preservação da baleia. Eu também estava lá, ouvi o Fidel Castro falar isso. Quando foi colocado lá na Glória, a tal árvore da vida e o pretexto, né, o aclamado, que faria um pronunciamento ao lado da árvore da vida, em que muitos diziam que seria do tal Maitré, eu estive lá na Glória, próximo da árvore da vida, o pronunciamento não houve. Acompanhei todo o movimento da ecologia, pesquisei todo o material do Vilas Boas e no final também fiz uma pós-graduação em espaço meio ambiente para aprofundar essa questão. E no final nós percebemos que todo o movimento ligado à ecologia também faz parte ao sistema globalista. Participei de alguns movimentos de pesquisa, li todo o material do Antônio Bancard-Lyon. Lemos também o artigo do IPCC da ONU, que tratava dos 1.500 cientistas que defendia que o homem era responsável pelo aquecimento do planeta, né, começando esse estudo a partir da Revolução Industrial, que isso geraria um cataclismo muito grande e que nós estamos envolvidos com um aquecimento global antropogênico, ou seja, um aquecimento global gerado pelo homem, e nós fomos um dos primeiros no Brasil a discordar dessa perspectiva, né? Luiz Bonian é o maior representante brasileiro dessa perspectiva. Eu convido os amados que estão ouvindo essa minha preleção que também pesquisem o Luiz Bonian, que é o maior climatologia. Foi ele que organizou uns 40 maiores cientistas do mundo para contrapor aos 1.500 de PCC da ONU, dizendo que, na verdade, não existe um aquecimento global antropogênico. Ou seja, a Terra demora 30 anos aquecendo e demora 30 anos esfriando. E nós estamos no período do esfriamento.
Também não existe nenhum degelo nos polos, e aquela argumentação de que os polos se derreterem, o nível do mar vai aumentar, tal qual dizia Al Gore lá no seu documentário Uma Verdade Inconveniente, não é verdade. Mesmo até no episódio, né, que o Dr. Gonçalo Leon colocou 8 pedrinhas de gelo no copo e as pedras subiram acima da borda e perguntou ao auditório o que aconteceria depois que o gelo derretesse. E a maioria das pessoas falaram que o copo derramaria, o gelo ia derreter, a água acima da borda, e incrível que pareça, não sei por que razão, né, e a gente demorou um tempinho, o gelo derreteu todo e a água ficou na borda. Ou seja, se todo o gelo da Terra se derreter ao mesmo tempo, os oceanos não vão subir. Desde 1743, onde foi feita a segunda medição, as pessoas falam que foi a primeira ou foi a segunda, até hoje os mares continuam exatamente no mesmo local. Se houver uma catástrofe em todas as árvores da floresta amazônica cair e virar um imenso deserto, nós não vamos sufocar sem oxigênio, porque nós sabemos que o oxigênio da Terra, grande parte da Terra vem dos mares, e a temperatura da Terra é medida nos oceanos, não no continente onde você tem bolsões de calor de tudo quanto é lado. Na prática, eu estou dizendo isso, que essa é a maior bandeira dos globalistas, que é jogar toda a culpa no homem e, a partir disso, criar uma espécie de escravidão a partir dos países. E os globalistas também dominam o meio de comunicação, a mídia oficial está completamente comprometida com esse projeto, e em escala alguns do segmento religioso. Enfim, o objetivo dos globalistas, né, através dessas famílias, da dominação da mídia, da economia e dos cientistas que fazem parte desse projeto, é que essa agenda 2030 seja um dos principais pontos onde seja criada a família global. No final da história, mais um grupo que tem o objetivo de dominar todo o planeta. O terceiro grupo é o grupo dos comunistas. Eu sei que no Brasil é difícil falar em comunismo, né, porque é dito que é uma doutrina morta, e eu, na condição de profissional na área de história, eu tenho ouvido isso várias vezes por meus amigos, né. Quando me formei, 90%, sem exagero, eram comunistas atuais. Eu tive o privilégio de conversar com muitos tete-a-tete, e todos falam a mesma coisa, que a doutrina é uma doutrina morta e que isso jamais vai acontecer. Mas a grande verdade é que o comunismo está muito vivo, e o objetivo é que, a partir da China, que conseguiu um modelo de comunismo contemporâneo, onde você usa o sistema capitalista na economia direta, mas uma dominação militar comunista, infelizmente deu certo, né? E nós vemos o tentáculo da China através das empresas dominando praticamente todo mundo. No Brasil está sendo construído uma cidade inteira chinesa. Aqui na Argentina está sendo oferecido um sistema de energia elétrica para que o país possa desenvolver. A base do desenvolvimento, naturalmente, na área industrial, passa para o desenvolvimento na área de energia. Ou seja, eles estão fazendo, a China está fazendo na época atual o que os Estados Unidos fez, o que nós chamamos de doutrina Monroe, ou seja, ajudar vários países no aspecto econômico e ao longo do tempo gerar uma dívida, através da dívida gerar uma dependência, e assim eles vão botando tentáculo em todo o mundo. Com relação à dominação econômica dos comunistas, eles criaram um projeto chamado 5G, que lá na Inglaterra, por exemplo, Manchester, você já vê que várias torres de 5G são destruídas. E não existe uma resistência geral ao 5G, e não se fala dos efeitos negativos da tecnologia. E não se fala o que vai acontecer depois que esse sistema for implementado. A China teve uma época em que, a título de teste, houve um assalto em Pequim. Em 7 minutos eles conseguiram prender o assaltante pelo sistema de identificação facial. O que não se fala é que todo o sistema de internet vai ser integrado a partir do 5G. Na prática, nós vamos estar completamente dominados, até que você não vai conseguir fugir mais da tecnologia. Hoje é dito que nós estamos livres quando estamos conectados.
Mas vai chegar um momento que nós não conseguiremos ficar mais conectados. Todo mundo vai desejar uma liberdade ao contrário. A China é a maior promotora do comunismo. E através do seu tentáculo, a União Econômica, através das suas empresas, que já estão sendo resistidas pelas empresas dos Estados Unidos, que já estão sendo expandidas através do BRICS, e nós, infelizmente, nós brasileiros temos 27% da nossa economia atrelada ao mercado chinês, nós não conseguimos fugir disso, nós vamos de uma forma ou de outra absorver a tecnologia, que nós dependemos também do sistema de exportação para manter a nossa economia. Então, de uma forma ou de outra, nós estamos sendo atingidos por esse grupo. O que nós não sabemos é quais desses 3 grupos vai conseguir o seu intento. O que nós sabemos, por enquanto, é que, de uma forma paradoxal, esses 3 grupos trabalham juntos, mas nós temos a certeza que somente um vai conseguir o domínio completo. Na prática, em síntese, são 3 grupos que pretendem criar hegemonia na Terra. O que nós sabemos com certeza é que esses 3 grupos são inimigos da Igreja e que, de uma forma direta, a palavra realmente está se cumprindo. Alô, meu irmão, minha irmã, está na hora do almoço e você está com fome? Venha almoçar, você e a sua família, num ambiente totalmente familiar. Grempes Refeições, self-service sem balança, comida gostosa, comida caseira bem temperada, ambiente limpo, totalmente higienizado. Grempes Refeições, Rua Itatinga, 513, bairro Itatiaia, Duque de Caxias, bem próximo ao viaduto do Centenário. Quer fazer o seu pedido de cantinha? Então ligue 966842183, 966842183. Grempes Refeições. Alô, meu irmão, minha irmã, está na hora do almoço e você está com fome? Venha almoçar, você e a sua família, num ambiente totalmente familiar. Grempes Refeições, self-service sem balança, comida gostosa, comida caseira bem temperada, ambiente limpo, totalmente higienizado. Grempes Refeições, Rua Itatinga, 513, bairro Itatiaia, Duque de Caxias, bem próximo ao viaduto do Centenário. Quer fazer o seu pedido de cantinha? Então ligue 966842183, 966842183. Grempes Refeições. Doces da Márcia, mande sua mensagem, faça o seu pedido. Você quer ter uma sobremesa saborosa, quer receber bem as suas visitas, um coffee break de qualidade,
em sua reunião, tudo isso é possível ao alcance de um celular. Ligue 21 98 241 0799. Doces da Márcia. Professor Elias Brum, e com relação a essa questão que o senhor está falando de aquecimento global, muito se fala sobre, como o senhor mesmo disse, o derretimento das geleiras, e muito se fala também sobre atitudes que os países têm que se comprometer para evitar o aquecimento global. Como o senhor já disse, isso não atinge a verdade. Eles estão sendo fiéis a um plano que está sendo executado. O objetivo, me corrija se eu estiver errado, é a dominação. Sim, dominação. E como se vê essa dominação hoje em dia com um país, com o mundo como estamos hoje? Saindo de uma pandemia e entrando numa guerra que pode ser que venha a ser a Terceira Guerra Mundial. Como se vê essa dominação com essa intenção aí das pessoas com relação à questão do aquecimento global, o comprometimento de cada país e com relação a esse cenário que nós estamos vendo aí? A palavra correta nessa expressão é realmente dominação. Entretanto, nós precisamos entender como ela se processa, porque de difícil percepção, ainda mais para o senso comum. O senso crítico da literatura, da pesquisa, também precisa atentar para alguns fatos. O primeiro fato que eu destaco para evidenciar esse processo de dominação é que o objetivo dos países desenvolvidos, ou seja, os países acima da linha do Equador, salvo observação lá para a questão lá da Oceania, da parte da Austrália, que também pertence economicamente ao primeiro mundo, né, Canberra, Sydney, mas geralmente abaixo da linha do Equador, o objetivo é que a gente tenha uma linha de desenvolvimento inferior aos países desenvolvidos. A primeira coisa que eu convido aos ouvintes é que você pegue uma imagem de satélite dos países da Terra e observe esses países à noite. Você vai observar que os países desenvolvidos eles são muito mais iluminados. Por exemplo, o Brasil, que é um país em desenvolvimento, você só verá a parte centro-sul bem iluminada. O interior do nosso país é completamente escuro. Estou falando de uma visão de satélite à noite. Então, o que ocorre? Para que haja um desenvolvimento, precisa haver um envolvimento radical na esfera de produção de energia. As hidrelétricas, energia eólica, energia das ondas, energia nuclear, sim. Por exemplo, a Europa. A Europa fez uma campanha radical sobre os malefícios da energia nuclear. Investiram pesado em energia que não era energia limpa, e a parte menos ruim que eles investiram foram absorver energia através dos oleodutos, por exemplo, da Alemanha, né? A Alemanha recebendo lá da Rússia. A Europa é muito necessitada do abastecimento russo. Qual o grande problema da Europa na atualidade? Energia. Eles dependem muito mais porque o clima lá é realmente muito frio. Agora, a parte industrial depende de energia, então nenhum país vai desenvolver. Então, um projeto ligado à questão do carbono está intimamente ligado ao desenvolvimento. Aquela ideia que os países desenvolvidos também podem comprar uma cota de carbono dos países bem desenvolvidos, ou seja, uma cota da não poluição dos países subdesenvolvidos, na prática é um bloqueio para que o país possa se desenvolver. Você que é um leitor bem esclarecido, você já percebeu que essas não são as minhas palavras. Eu estou interpolando o Vilas Boas. Vilas Boas já falava sobre isso, que os países em desenvolvimento usariam a própria natureza para evitar que os países em desenvolvimento pudessem atingir o mesmo patamar de desenvolvimento. Em suma, o projeto Carbono ligado ao aquecimento global
eles falam que é universal e também dizem que é antropogênico, na verdade é uma grande falácia. Existe o aquecimento, sim, mas a Terra demora 30 anos aquecendo e demora 30 anos esfriando. E volto a dizer, nós estamos no período do esfriamento. Eu ouso dizer, se desde a Revolução Industrial até o dia de hoje, se o homem conseguisse, num processo acelerado, não retroaginar o processo de lançar os gases do efeito de estufa na natureza, não superaria a quantidade de vulcões e o efeito cíclico que a própria Terra produz. Ou seja, a própria Terra aquece o planeta e o próprio sistema da Terra esfria. Né? Vocês podem ter um livro de um autor inglês, o título é A Revolta de Gaia. Naturalmente, nós precisamos ter o cuidado de separar o aspecto religioso, né? Porque ele coloca a Terra como se fosse um ser vivo. Mas, salvo essa questão teogônica, teológica e eclesial, realmente existe um ciclo na Terra, a própria Terra se recicla. O único que pode estar em extinção, na verdade, é o próprio homem. Através de uma guerra nuclear, aí é possivelmente. Agora, o planeta, ele se refaz. A área que foi deserto vai voltar a ter terra. Enfim, nós temos todo um sistema cíclico. A terra se refaz. O aquecimento global antropogênico, ele não é uma verdade. Não é uma verdade. Professor Elias Blum, nos fale sobre ou o califado mundial ou o islamismo. Nós tivemos um período onde as nações, China e alguns países que eram muito populosos, tendo a obrigação de fazer um controle da sua população. Eu sei que o islamismo trabalha na contramão disso aí. E eu queria que o senhor trabalhasse esse assunto com relação a um objetivo de domínio e poderio através do islamismo. Dá uma pincelada sobre esse assunto para nós. A religião islâmica, do qual nós respeitamos, eu disse que nós trabalhamos na área de ciência da religião, pesquisa de campo. Então, a religião islâmica é uma religião que nós também respeitamos. É preciso que isso fique absolutamente claro, de uma forma assim, bem respeitosa. Mas quando nós nos deparamos com sua literatura, o seu livro sagrado, e os principais grupos de expansão islâmica, é notório, e eu preciso dizer, que o projeto do islamismo é a pregação da sua fé em todo o mundo. O objetivo deles é submeter toda a humanidade à sua mensagem. O objetivo deles é que todos obedeçam o Corão como palavra de Deus e regras de fé e prática. Né? Eles, numa separação objetiva do aspecto de dominação social para o aspecto religioso. Mas, na prática, o que nós vemos é uma união entre o primado da religião e o primado da sociologia. Na prática, aquela divisão clássica em que as democracias fazem, que a religião é uma coisa e o Estado é outra, a perspectiva islâmica ela não transita dentro dessa perspectiva. Então, o objetivo dela é produzir uma dominação mundial. Onde nós podemos ver essa afirmativa dentro da própria liderança muçulmana. Por exemplo, se nós observarmos na época do Gaddafi, ele disse uma frase, uma célebre frase, que ancora um preceito histórico do Islã, que qualquer historiador pode observar. E o público, mesmo não trabalhando na área de história, também pode observar. Ele diz o seguinte, que a Europa vai ser conquistada pelo Islã sem que sequer um tiro possa ser liberado. Ou seja, nós vamos conquistar a Europa. Se nós pegarmos todos os países da Europa, nós veremos um crescimento islâmico gigantesco. E existe uma coisa chamada crescimento 2.5.
O que seria esse crescimento 2.11? Ou melhor, crescimento 2.11 é uma das afirmativas que eles fazem com relação à taxa de natalidade. Ou seja, se você observar os países da Europa, com relação à taxa de natalidade, você vai observar em muito que no espaço de entre 20 e 30 anos, a imigração islâmica vai suplantar a população local. Mas como pode ser isso? Acompanhe a população da França, acompanhe o crescimento islâmico na própria Alemanha. Na família muçulmana, onde o marido pode hoje ter apenas 4 mulheres, antigamente era 27, o número foi reduzido para 4, eles têm um dos primados que a família mínima tem que ter pelo menos 9 filhos. 9 filhos. Se você fizer uma progressão comparado com até a família brasileira, cada casal preteia ter apenas 2 filhos e um casal, isso é o projeto da família, com a família islâmica, no espaço de 40, 50 anos, de uma forma progressiva, eles venceriam até a população brasileira de mais de 210 milhões. Agora compare com a população da Europa, um país com 80 milhões, outro com 11, outro com 30. Ou seja, no espaço de 20 ou 30 anos, seria o suplantado. O cálculo 2.11 é louco. Por quê? Porque mesmo se cada família europeia quisesse ter apenas 2 filhos, em 30 anos isso também não daria certo. Por quê? Para comparar com a família islâmica, teriam que ter pelo menos 2 filhos e meio. Isso é fisicamente impossível. Na prática, para uma família ter apenas 2 filhos, teria que ter uma outra família tendo 3 filhos. E a população local de uma forma progressiva, para que a taxa de natalidade não pudesse ser suplantada. Então, quando o Gaddafi disse que o Islã venceria a Europa sem soltar um tiro, ele estava falando da taxa de natalidade progressiva. E a partir do aumento da população islâmica, a cultura seria mudada. Ou seja, através da influência dos meios de comunicação, você teria uma mudança mundial. Uma mudança na Europa. E a partir da Europa, você conquistar em outro mundo. Né? Na Inglaterra, já é um caso interessante. Outro detalhe que você observa também é a Síria. Ou seja, na prática, traduzindo para a nossa cultura, ou seja, cada país tem a sua constituição. Um islâmico, ele entende que cada país tem a sua constituição. Só que tem que a constituição religiosa para eles não é suplantada quando eles estão na forma de imigrante no país visitante. Ou seja, o aspecto religioso para eles continua atrelado ao aspecto religioso, mesmo fora da sua terra. Tem isso um efeito muito relevante. Por quê? Isso também gera dominação mundial. No aspecto econômico é a mesma coisa. No aspecto da dominação social, nós vemos grandes empresários islâmicos envolvidos com grandes empresas, através da empresa, a conquista de clubes de futebol, por exemplo, dos quais nós amamos, ou seja, uma aportação cultural. A dominação social, eles implantam antes de plantar uma mesquita, eles envolvem muito na área social e vão investindo nos países em que existe uma grande população carente, a atenção é voltar-se cada dia mais. Ou seja, o projeto de dominação através do evangelismo e através da implementação das suas leis em outras culturas, mais o crescimento vegetativo, gera ao longo do tempo uma dominação radical. E no aspecto ao contrário, o contrário que eu falo é o aspecto de evangelizar as nações islâmicas. Nós temos uma janela 1040, no qual nós não conseguimos evangelizar o cristianismo, mandando missionários para a região que nós chamamos de 1040, nós não conseguimos dominar. Hoje eles já estão invertendo a janela 1040, ou seja, nós mandamos missionário para lá e eles mandam para cá. Eu tive que fazer uma pesquisa nas juntas de missões mundiais. Para cada um missionário que nós enviamos para a janela 1040, eles enviam 10 num aspecto geral. Ou seja, no aspecto religioso, a matemática já prova que com o passar do tempo a equação vai se inverter. No aspecto do crescimento vegetativo,
no espaço de 20 ou 30 anos, você já vai ter uma dominação através do crescimento vegetativo. A população vai suplantar a população local, e isso vai gerar uma outra cultura. No aspecto da dominação econômica, nós vemos a presença das empresas, geralmente na área no aspecto da educação e das comunicações. Então, a dominação, ela se faz dentro desse primado, e eu quero dizer que isso é apenas a base para a segunda etapa. A segunda etapa já é uma etapa mais radical. É a implantação do que é chamado califado mundial. Ou seja, em cada área do mundo tem uma espécie de uma subdominação, o qual seria centralizado e produziria esse líder que eles chamam, né, que o cristianismo seria outro Cristo, seria o Cristo islâmico. Né? Então, o objetivo da força islâmica final é criar o califado mundial e dominar todo mundo através de uma só religião, a religião islâmica, de um só sistema econômico, o sistema econômico deles, de uma só constituição, seria a constituição do livro sagrado do Islã, e toda a terra pertencendo a apenas um povo, né? Que seria esse povo que surgiu através da mensagem do profeta Maomé. Nós falamos isso apenas no aspecto da contestação, mas é notório que existe esse grupo que tem essa pretensão, e as provas são inúmeras do sucesso desse grupo, inclusive aqui no Brasil. Oi, amigo, você tem um mercadinho? Você tem um hortifruti? Ou você trabalha com venda de água de coco na rua? Então eu indico para você Distribuidor de Coco Paris. Você pode fazer um pedido pelo telefone 966-842183, 966-842183, Distribuidor de Coco Paris. Doces da Márcia, mande sua mensagem, faça o seu pedido. Você quer ter uma sobremesa saborosa, quer receber bem as suas visitas, um coffee break de qualidade em sua reunião? Tudo isso é possível ao alcance de um celular. Ligue 21 98 241 0799. Doces da Márcia. Professor Elias Brum, e sobre o comunismo? Nós temos hoje uma realidade que nos preocupa. Se a história nos traz a informação que o comunismo tentou extinguir a nação de Israel com o seu domínio, como entender hoje pessoas que se dizem cristãs comunistas? Falando do segundo grupo, que também tem a mesma pretensão de domínio mundial, o segundo grupo é o comunismo, e trazendo em primeiro lugar a realidade brasileira, que nos é comum no nosso dia a dia. Quero dizer que são pessoas do meu convívio. O Amado perguntou, dentro da sua pergunta, que é bem ampla, né? Como entender cristãos que têm a bandeira de partido de esquerda? Como entender isso? Uma da minha grande amiga é uma das líderes de um grupo evangélico pela forma de direita que eles são. Grupos evangélicos da forma de direita. Ou seja, é um grupo evangélico que pretende dar sustentação ao PT para que o PT possa alcançar a ala evangélica.
Essa é uma questão bastante polêmica, conforme eu disse, são vários amigos meus, professores, também de instituições de seminários teológicos, na área de história, vocês já são a grande maioria, mas essa também é a minha grande dificuldade, como entender evangélicos que participam de grupo de esquerda. Mas onde está o grande dilema? O grande dilema está exatamente na agenda. A agenda de esquerda, embora eles dizem o tempo todo que o comunismo é uma agenda vencida, eles usam atualmente, no Brasil especialmente, a palavra progressista, ou seja, são um partista progressista, mas a agenda é exatamente a mesma coisa. Uma confrontação direta e absoluta com a palavra. O crescimento da agenda LGBT com pessoas nós respeitamos, mas como confrontação ao que a palavra diz, no sentido normativo, nós somos contrários. E nós nos colocamos de uma forma direta para dizer que é contra a palavra de Deus. Não há como relativizar os textos bíblicos. Romanos capítulo 1, por exemplo, não há como relativizar. Não há como você querer extrair alguns textos da palavra para que as portas possam ser abertas, como foi dito o nosso grande pregador, Ed Reykjavik. Alguns textos da palavra servem de obstáculo para que a igreja possa estar de portas abertas. A igreja está de portas abertas sim, mas venha como estás, mas esteja aberta a transformação que o Espírito Santo vai fazer. E vai fazer. E vai fazer. Então a palavra ela não pode realmente ser relativizada. É como aceitar um projeto de dominação social do sistema econômico que a esquerda pleiteia implementar no Brasil e em todo o mundo, se é contrário ao projeto de Jesus. O projeto de Jesus é antagônico. Jesus, ao mesmo tempo que o Boff, eu sou da época da UERJ, que o Leonardo Boff fazia as palestras, né? E estava lançando o livro Jesus Cristo Libertador. E Jesus era visto como um grande libertador das comunidades lá no primeiro século, e ele era visto como um libertador social, né? Ele tinha o seu aspecto sociológico, sim, mas ele falava sobre o aspecto da missão espiritual. Mas quando ele falava sobre o aspecto econômico, ele apresentava um sistema econômico, sim. Ou seja, ele valorizava o aspecto individual. Ele dizia que a diferença sempre ia existir. Ele usou uma ilustração sobre os trabalhadores, né, que um recebia uma quantidade de uma importância financeira, outro recebeu outra importância financeira, e o Senhor chegou no final da tarde e cobrou de todos a eles. E depois o Senhor foi radical com o que havia dado. Eles também os trabalhadores da vinha, quando o Senhor deu, um que trabalhou o dia todo um determinado valor, outro que chegou no final da tarde recebeu o mesmo valor. Ou seja, ele mesmo apresentava as diferenças, né? Valorizando cada um de acordo com suas competências. Então, Jesus entendia que a igualdade, ou seja, a maior das injustiças, com alguém que se esforça em detrimento de alguém que não se esforça. E isso não em hipótese alguma entre em choque com a sua justiça, com a sua fidelidade, com o seu amor, porque ele deixou um caminho espiritual aberto para todos e o meio pelo qual todos nós poderíamos alcançar, mesmo não sendo adepto da teologia da prosperidade, mas ele deixou registrado em sua palavra, através de Davi, do grande profeta Davi, que disse que fui jovem, hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Ele diz que enquanto dorme, ele dá aos seus amados o pão. Ele diz: se tiveres fé como um grão de mostarda, moverá a montanha. As pessoas estão pensando que ele está se referindo ao tamanho do grão de mostarda pequenininho. Ele não está falando disso. Se você tiver fé como um grão de mostarda, ou seja, o grão de mostarda é uma das menores sementes, mas quando cresce, se torna a maior hortaliça. Então, se tiver fé como um grão de mostarda, ou seja, você, em vez de se ver da forma que você é hoje, com todas as suas limitações econômicas e financeiras, você se vê da forma que Deus vê, Deus não lhe vê como grão de mostarda. Ele olha para o grão de mostarda e vê uma hortaliça,
a maior hortaliça. Então Deus de ver da forma universal, não da forma atual. Então é um convite que Deus lhe faz também, que você se envolva economicamente, que você faça seus cursos, que você avance, e você também vai se ver da forma que Deus já lhe vê. Então, o caminho da felicidade ele abriu exatamente para tudo, tanto a prosperidade material quanto a prosperidade espiritual, o caminho está completamente aberto. O antagonismo que é feito, abarcando as doutrinas bíblicas com as doutrinas progressistas, é um antagonismo completo. Nós não conseguimos entender um evangélico a favor de uma política que defende o aborto. Não tem lógica nós sermos contra a pena de morte e defendermos o aborto e ficarmos no dilema quando começa a vida. Se a própria palavra deixa absolutamente claro o momento exato, como nós podemos? Os Salmos, ele diz lá na sua palavra, Salmo 39, 16, os seus olhos me viram a substância ainda informe, e nos teus livros todos os meus dias foram escritos, ou seja, Deus definiu toda a existência do ser humano no período pré-desenvolvimento, no período pouco depois da fecundação. Então, você era uma substância ainda informe. Então, ele encarava Davi como ser completo. E toda a sua vida estava diante de mim, e cada um dia dele, cada um dos seus dias ia sendo desenrolado. Então, não existe dilema quando começa a vida. Como nós vamos ser contra a pena de morte, se o aborto é pena de morte, se a palavra deixa isso absolutamente claro, como um cristão pode se mover com uma doutrina? Não é possível. Ou seja, eu poderia enumerar, são quase 30 tópicos numa agenda universal. Além dos 30 tópicos, esses mais 45 tópicos do marxismo cultural. Ou seja, todo partido de esquerda nega que nós estamos vivendo o gramitismo, o marxismo cultural. Para você não sabe o que é o gramitismo, o marxismo cultural, são o Gramsci, ou seja, o sociólogo italiano, ele refinou a lógica comunista de Marx e desenvolveu 45 tópicos, ou itens, para que um país de economia capitalista pudesse sucumbir à economia socialista ao longo do tempo. São 45 itens. Todos esses 45 itens são antagônicos. A palavra, para você ter uma ideia, um dos itens defende a pedofilia, e nós já estamos caminhando para a pedofilia. Né? O marido da Fátima Bernardes, por exemplo, lançou um projeto que queria normar o casamento entre pais e filhos, pior ainda. Na cultura islâmica, ou seja, já existe o casamento de um adulto com criança. Esse é o objetivo de dizer isso normal. No Brasil já existe um movimento no sentido de dizer que o pedófilo é um doente, então precisa ser tratado, não punido. Ou seja, com o passar do tempo, e já que nós estamos no item que defende a pedofilia, o item anterior que fala da normalização do movimento gay, é o que nós estamos agora, né? Então, daqui em diante, nós veremos os meios de comunicações suavizando as questões e tentando trazer como uma realidade. Enfim, você pode pegar os 45 itens do gramitismo, ou do marxismo cultural, e ver que os 45 itens são antagônicos à palavra. Mesmo que os líderes de esquerda não reconheçam que nós estamos sob ataque do gramitismo cultural, que é uma grande verdade. Mas se você não quiser se alvorar numa pesquisa tão profunda, observe os primados simples, ou seja, a mensagem contra as igrejas. Eles são contra a igreja, eles são contra o cristianismo. Então eu não consigo entender um cristão a favor do movimento que é contra o cristianismo. Na China, por exemplo, as igrejas são literalmente destruídas, os templos são destruídos. No Brasil houve um dilema muito grande, né? Que o vereador Renato, vou tocar na ferida, entrou com um grupo em uma igreja católica. Infelizmente o padre deixou e fez lá um protesto político. Houve no canal de esquerda
contando a história daquela igreja, que aquela igreja é ligada ao movimento negro. Vocês estão percebendo que eu sou negro. Movimento negro, que foram envolvidos em vários protestos, tentando justificar o protesto. Na verdade, está errado. O protesto foi feito dentro da igreja. Poderia ser feito fora da igreja, em frente à igreja, ao lado da igreja, na rua próxima, mas dentro da igreja está errado. O vereador Renato errou, os partidos de esquerda que estão apoiando está errado. E se nós não condenarmos isso, nós nos tornaremos tipo Chile. O protesto começou fora da igreja, depois o protesto dentro da igreja, e agora eles já queimam a igreja. É uma questão ou seja, lançaram pedra no nosso jardim, nós não falamos nada. Colocaram os pés no nosso jardim, nós nada falamos. Caminharam no nosso jardim, nós ficamos calados. Abriram a porta de nossa casa e já se tornou tarde demais. A agenda é antagônica ao preceito cristão e realmente não existe como criar essa harmonia entre cristianismo e partido progressista. Essa é a verdade. Professor Elias Brum, nos fale sobre o globalismo. O terceiro grupo que nós abordamos é o grupo do globalismo. E é o que é mais debatido porque nós falamos dos benefícios e os contrapontos ligados ao globalismo. E é o mais debatido porque os grupos anteriores, quando nós falamos, por exemplo, do califado mundial, existe uma série de contestação da ação dele contemporânea, embora seja absolutamente clara. Quando nós falamos do comunismo, também existe contestação, porque geralmente as pessoas de esquerda, que se intitulam pessoas progressistas, dizem que essa é uma doutrina morta e que o viés dela não se perfaz ou não se alvora no sentido atual. Entretanto, quando nós falamos do globalismo, não há como nós omitimos essa realidade pelo aspecto prático da coisa. Mas a questão que gera o maior vilipêndio, as maiores confrontações, são exatamente na questão da esfera da dominação mundial e a restrição do pequeno grupo tendo o controle da Terra. Que quando nós pensamos de globalismo, a ideia que se tem no senso comum é num aspecto de uma terra livre. A internet é uma terra livre, uma terra de ninguém. Nós estamos protegidos na internet e através dela nós teremos o contato com todo mundo em plena liberdade. Como se o globalismo fosse apenas a internet. Né? Então, esse é o ponto que nós precisamos destacar. Ou seja, nós não temos a condição de omitir, porque estão dentro de uma realidade latente. Mas o aspecto disso na civilização humana, que é um aspecto que precisa ser desenvolvido. Há também um questionamento muito grande sobre a real dominação dessas 13 famílias, que muitos chamam da família Illuminati, se elas estão realmente num processo de usar as tecnologias, suas empresas, sua legislação econômica, no sentido de criar uma pirâmide mundial, onde na prática toda a humanidade, através da tecnologia, seja dirigida, ou seja, o desaparecimento do dinheiro. Então, enquanto os fatos eles são fáceis de ser observados, que são realidade, mas você observa a base do pirâmide como uma realidade. O grande reset mundial, que todos diziam que não ia acontecer, que seria um grande mito, que as grandes bolsas iam quebrar, que a existência, a não existência do dinheiro da forma material e natura seria no aspecto rápido, ou seja, que nós seríamos controlados pelo algarismo, que o dinheiro seria através do sistema econômico centralizado mundial, que o dólar deixaria de ser a moeda de lastro, que o BRICS tentaria criar uma outra moeda de lastro que ia se contrapor aos Estados Unidos. Tudo isso nós vemos como uma realidade, que a Rússia contemporânea já quer criar outro sistema econômico, também vemos como uma realidade. Todos esses aspectos nós conseguimos ver como uma grande realidade. Agora, o grande reset, as pessoas falam que é um mito, mas a verdade é, para que o sistema econômico atual
ele caia, nós precisamos de uma crise em escala mundial. E essa crise está sendo fabricada. Nós não temos como negar essa realidade. Então, a partir do momento em que todo o sistema mundial não tenha mais o sistema in natura, na prática, não exista mais a fabricação de papel moeda, ou seja, todo o sistema econômico, toda a sua transação financeira pessoal, seja através do sistema fechado, ou seja, não existe mais um contato direto entre a pessoa, nós seremos controlados sim pelo algoritmo. Quando a Rússia, quando a China vem e fala sobre a renda básica universal, do qual absolutamente ninguém vai rejeitar esse processo, é uma realidade, a fala que eles apresentam, de que a fome no mundo vai ser sanada através desse projeto. E não vai haver mais argumento contra isso. Na prática, todo habitante da Terra vai receber uma quantidade de dinheiro, independente de ter a necessidade ou não. Na sua conta não vai ter uma produção material. Que as ajudas econômicas advindas das debilidades geradas pelo Covid, a ajuda financeira que cada país dá, já está atrelada um primeiro patamar, a renda básica universal, já é uma grande realidade. Que as pessoas que recebem esse valor, que é tanto útil, que cada país recebe a nomenclatura, que esse movimento está ocorrendo em todo mundo, que é o objetivo de todo mundo aumentar esse valor, que o objetivo desse recurso é gerar uma dependência do Estado, que a dependência do Estado vai ser progressiva a partir dessa premissa, também é uma realidade, que a partir do grande reset, que a economia vai ser redesenhada para que essa dependência fique cada vez maior, é uma realidade, que o sistema global, a partir da implementação do 5G, vai ser para aumentar a dependência das pessoas da tecnologia, é uma realidade, que os novos 11 eletrodomésticos que essas empresas querem colocar à disposição para que nós não possamos conseguir viver sem ele, é uma realidade também incontestável. Assim como você não consegue viver hoje sem um celular, você não vai conseguir viver sem a dependência de uma pessoa dentro da sua casa, um sistema holográfico. Você não vai conseguir sobreviver sem a internet integrada a todas as coisas. Então nós seremos completamente dependentes e ficaremos felizes nessa gaiola dourada. Nós não conseguiremos a liberdade, o detox tecnológico será completamente impossível. A realidade desse avanço tecnológico, no sentido de dominar a humanidade, é uma realidade. Mas eu fico com o presidente americano, que disse que se nós abrirmos mão de nossa liberdade por causa da nossa segurança, nós não seremos dignos nem da nossa liberdade, nem da nossa segurança. A nossa liberdade é inegociável. Eu gostaria de convidar você a assistir um filme antigo, com Will Smith, chamado O Inimigo do Estado. É a prova de que esse projeto, que hoje nós estamos no limite para que ele venha a receber o seu golpe final e a humanidade entre nessa nova esfera ou nessa nova era, já vem há muito, muito tempo e conhecido por essas grandes elites. Ou seja, nós vivemos um período de avanço, de integração da humanidade, e que essas pequenas famílias, esses pequenos grupos econômicos têm sim o domínio da economia de toda a Terra, e cada vez mais isso vai acerrar. Ou seja, o globalismo é irreversível. Mas a pergunta que eu deixo a título de pesquisa para todos vocês, envolvendo a aspiração desses três grupos, ora um está em evidência, o outro está em evidência, mas os três grupos pretendem exatamente a mesma coisa. A pergunta que eu deixo é a seguinte: quais são as raízes históricas dessa dominação mundial? Em síntese, quais são as raízes históricas do globalismo? Embora que essas raízes históricas sejam muito profundas e avance muito no tempo no sentido regressivo, houve um momento na história em que essa raiz
ela entrou em erupção. E o mundo todo pôde observar que o projeto não poderia ser mais escondido. Eu convido a vocês que vocês releiam a Revolução Francesa. Tudo que nós podemos ler da Revolução Francesa, fora dessa literatura que eu vou apresentar, fora desse viés que eu também vou apresentar, no sentido comum, lembrando que eu sou formado em História, toda a literatura que nós podemos ler sobre a Revolução Francesa, apresentada pelas grandes editoras, pertence aos revolucionários. Você não tem literatura das grandes editoras que fala sobre a plebe, ou seja, escrito por alguém da plebe, alguém da nobreza ou alguém da igreja diretamente. As grandes editoras não se interessam por isso, mas que você possa ter o contraposto do que foi realmente a Revolução Francesa. Eu vou indicar um livro, já que são muitos. Vou indicar o melhor de todos, segundo o meu ponto de vista. Eu conjuro todos que leiam o livro A Conjuração Anticristã, autor Monsenhor Henri de Lassus, editado por grandes editoras, pela Paulo, editora Ave Maria. No aspecto religioso, nós teremos o contraposto sobre a Revolução Francesa. Para você ainda que questiona esses três grupos que têm a pretensão de uma dominação mundial, eu convido que você pesquise 3 pontos na esfera religiosa, na maior representante do cristianismo, que é o movimento católico. Gostaria que você pesquisasse o galicalismo, ou seja, na França. Pesquise o que é o noachismo, para entender a dominação, a junção de todas as religiões em uma só. E pesquise o movimento sede-vacantismo, galicalismo, noachismo e sede-vacantismo. E por último, pesquise o aquecimento global antropogênico através do vídeo do Luiz Carlos Molion. Pesquise também o relatório que contrapõe o relatório do IPCC, do Luiz Carlos Molion. E assim nós teremos uma grande base para o nosso próximo encontro. Espero que você tenha avançado no seu entendimento, que sua pesquisa seja realmente profunda, e nos veremos no próximo encontro. Só em ti seguro estou, perdoado sou. Em teu nome, só em ti tudo posso sofrer, permanecer. Em teu nome.
seguro estou, perdoado sou. Em teu nome, só em ti, tudo posso sofrer, permanecer. Em teu nome. Permitirá que o justo seja abalado.